Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, hoje a igreja celebra Nossa Senhora Rainha. E o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje, então, com muita alegria, Nossa Senhora Rainha. E a pergunta que todos fazem: por que Nossa Senhora é Rainha? Primeiramente, antes de dar a resposta, esta festa de Nossa Senhora Rainha, ela está ligada à festa que nós celebramos, a festa de Nossa Senhora da Assunção, né? A Assunção de Maria. A Assunção, Nossa Senhora que ela é elevada de corpo e alma para o céu. Então, Assunção de Maria. E como nós rezamos no quinto mistério do texto, né, glorioso, ela é coroada Rainha do céu e da terra. Ela foi coroada Rainha do céu e da terra. E por que então ela é chamada de Rainha? Porque ela é mãe do rei. Ponto. Simples assim. Ela é mãe do rei. Jesus é rei. Inclusive é o rei, o Senhor dos senhores. E ela é a mãe do rei e, portanto, ela é rainha. Ela não é rainha com o mesmo poder do seu filho, Jesus. Não, ela não é deusa. Pelo contrário. Como é que ela se apresenta no evangelho de hoje? Eis aqui a serva do Senhor. E aqui tem um ensinamento profundo para nós desse evangelho, que é o evangelho da anunciação do arcanjo Gabriel a Maria, né? E o texto já nos enche os olhos com a saudação do anjo. Quando este diz: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eu sempre gosto de lembrar, talvez você já saiba disso, mas eu repito para enfatizar mais ainda. As palavras do arcanjo Gabriel: Alegra-te, cheia de graça. Esses dias atrás, agora, uma pessoa católica pregando falava que Nossa Senhora agraciada. Calma lá, cuidado, cuidado, por quê? Porque o que o arcanjo Gabriel diz para ela é muito maior do que ser agraciada. Agraciado eu sou, agraciada você é. Já recebemos tantas graças de Deus, mas nada se compara à graça que esta mulher recebeu. O arcanjo, e em grego se diz Haire Maria que caritomene, em grego, no original do evangelho, no grego. O arcanjo afirmou, olhou para ela e viu nela a plenitude da graça de Deus.
Então, cheia de graça, plena de graça. Ser cheia de graça não é a mesma coisa que ser agraciada. É algo completamente diferente. É importante que você compreenda isso. É importante que você compreenda isso. E Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo disse para ela: Olha, não tenhas medo, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. E o arcanjo começou a dizer para ela o que ia acontecer com ela. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e tal. E depois do anjo ter falado, então, Maria, ela responde ao plano de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Ela tinha perguntado, mas a pergunta de Maria é diferente da pergunta de Zacarias. Lembra quando Zacarias ficou mudo porque duvidou? A pergunta de Zacarias foi porque ele duvidou. A pergunta de Maria não foi porque ela duvidou. Maria pergunta para poder compreender o plano de Deus e, compreendendo a vontade de Deus, ela saber realizá-la na sua vida. Então ela pergunta para poder executar. Como isso vai acontecer? O arcanjo explicou, então eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, aquela que é rainha, que foi coroada rainha do céu e da terra, foi aquela que antes disse sim à vontade de Deus, que se colocou como serva e que serviu a Deus com todo amor na sua alma, no seu coração. Serviu a Deus, foi obediente, viveu a fé, foi fiel até o fim. E tudo isso, depois de tudo isso, ela foi coroada no céu, rainha do céu e da terra, que, como eu dizia, que é justamente o quinto mistério glorioso, quando nós rezamos o texto Maria. Maria foi coroada rainha do céu e da terra. É o sentido da realeza de Maria. Que Nossa Senhora Rainha hoje possa interceder por cada um de nós. E que, sobretudo, nós aprendamos com ela as virtudes que enxergamos nela. Da humildade, da fé, do amor, da obediência, do fazer a vontade de Deus e de ser perseverante nisso. Que ela interceda por nós, para que um dia também participemos da glória de Deus nos céus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.